Muita gente adora teorias sobre alienígenas, mundos desconhecidos e paisagens surreais que parecem saídas de um filme de ficção científica. Mas, e se eu te dissesse que existe um lugar na Terra que parece ter vindo de outro planeta? Uma ilha onde as árvores desafiam todas as lógicas da natureza, onde cavernas guardam inscrições misteriosas de civilizações antigas, onde lendas falam de feiticeiras que hipnotizavam marinheiros e onde criaturas exóticas vagam por um ecossistema que não existe em nenhum outro canto do mundo. É um cenário tão bizarro que muita gente mal acredita que seja real. Mas é. Hoje, o belo mundo te leva para um dos destinos mais estranhos e fascinantes do planeta, Socotra, a ilha alienígena da Terra. Número 1. Localização e dados geográficos. Se existe um lugar no planeta que parece saído de um filme de ficção científica, esse lugar é Socotra. E antes de mergulhar nas suas curiosidades, bora entender onde exatamente fica essa ilha surreal. Socotra faz parte do Iêmen, mas ao olhar no mapa, você vai notar que ela está bem longe do continente. Na verdade, a ilha fica no Oceano Índico, a cerca de 350 quilômetros da costa da Península Arábica. Isso significa que é mais próxima da Somália do que do próprio Iêmen, o que já diz muito sobre seu isolamento geográfico. E esse isolamento fez de Socotra um dos lugares mais únicos do mundo. Cerca de 37% das plantas e 90% dos répteis que vivem lá não existem em nenhum outro lugar do planeta. É um verdadeiro museu da natureza a céu aberto, com espécies que evoluíram de forma totalmente diferente do resto do mundo. A ilha é tão exótica que, ao caminhar por lá, você pode ter a sensação de estar em outro planeta. Algumas paisagens são tão bizarras e surreais que Socotra já foi chamada de o lugar mais alienígena da Terra. Mas o que torna essa ilha tão diferente? Isso é o que vamos descobrir agora. Se prepara para conhecer um dos destinos mais misteriosos e incríveis do mundo. Número 2. História. Apesar de hoje pertencer ao Iêmen, Socotra já foi cobiçada por várias civilizações ao longo dos séculos. Desde os gregos, que no século I d.C. já mencionavam essa ilha misteriosa, até os britânicos, que chegaram a transformá-la em protetorado no século XIX, todo mundo queria um pedaço dessa joia perdida no meio do Oceano Índico. Os gregos chamavam Socotra de Ilha dos Dioscuros, em homenagem a Castor e Pólux, os irmãos gêmeos da mitologia. Os navegadores árabes usavam a ilha como um ponto de comércio de resinas raras, e os portugueses, que desembarcaram por lá em 1507, tinham planos de dominá-la, mas foram expulsos pouco tempo depois. E esse passado movimentado trouxe até mistério sobre o nome da ilha. Alguns dizem que vem do sânscrito Dvipa Sukhadara, que significa Ilha da Felicidade. Outros acreditam que vem do árabe e significa Ilha do Sangue de Dragão, por causa da famosa árvore que solta uma resina vermelha. Há ainda quem acredite que o nome tem a ver com antigos mercados de especiarias. A verdade é que ninguém sabe com certeza. Mas o que realmente bagunçou a vida da ilha foi o século XXI. Em 2014, o Iêmen afundou numa guerra civil sangrenta, considerada pela ONU como a pior crise humanitária do mundo na atualidade. Agora você pode estar se perguntando, se o Iêmen está em guerra, como a Socotra continua pacífica? A resposta é política e geográfica. A ilha está distante dos principais conflitos, mas não ficou livre de disputas de poder. Enquanto o Iêmen continental se destruía, grupos separatistas do sul, apoiados pelos Emirados Árabes, assumiram o controle da ilha. Hoje, Emirados e Arábia Saudita enviam ajuda em forma de comida, combustível e infraestrutura, mas não por generosidade. Eles sabem que Socotra é um ponto estratégico importantíssimo na rota entre a África e a Arábia. Se você olhar o mapa, vai notar que ela está bem na entrada do Golfo de Adém, um ponto-chave para o comércio mundial. No passado, britânicos, otomanos e portugueses já tinham planos de transformar a ilha num posto militar, e obviamente, na atualidade, Arábia Saudita e Emirados Árabes querem o mesmo. Afinal, quem vai querer perder o controle dessa peça no tabuleiro global? No meio disso tudo, Socotra vive num limbo. Não está destruída pela guerra,
mas também não se desenvolve, pois depende de doações, ajuda externa e um monte de acordos obscuros. Apesar disso, o cotidiano na ilha segue de forma quase intocada. Os moradores se preocupam mais com as tempestades de monção do que com conflitos políticos. Se tem um lado positivo nisso tudo, é que esse isolamento manteve a natureza e a cultura da ilha preservadas, embora o futuro ainda seja uma incógnita. Número 3. População. Agora que você já conhece a geografia e a história de Socotra, é hora de falar sobre quem vive por lá. Estima-se que a ilha tenha entre 50 e 60 mil habitantes, espalhados em pequenas vilas de pescadores ou em comunidades isoladas nas montanhas. E olha essa, tem gente que literalmente mora em cavernas. Mas calma, não estamos falando de homens das cavernas pré-históricos, e sim de pescadores que optam por viver em grutas à beira-mar, não por falta de casa, mas por pura praticidade. Como a ilha é castigada por ventos fortes e temperaturas escaldantes, muitos moradores encontraram nas cavernas um abrigo natural perfeito contra o calor e as tempestades de areia. Alguns desses homens das cavernas modernos até recebem turistas, oferecendo passeios para mostrar estrelas do mar gigantes e peixes exóticos. Em termos de religião, a maioria da população segue o Islã, mas com costumes menos rígidos do que no restante do Iêmen. As mulheres, por exemplo, costumam ter mais liberdade para circular, e o véu nem sempre é obrigatório. Isso não significa que não existam tradições que chamam atenção. A poligamia, por exemplo, ainda é legalizada na ilha. Mas antes de julgar, vale lembrar que, no Islã, um homem pode ter até 4 esposas, desde que consiga sustentá-las igualmente. Se ele não der condições de vida dignas para todas, a prática é considerada pecado. Número 4. A culinária e a vida simples de todo dia. E para comer, o que tem lá? Basicamente, peixe e frutos do mar são o prato principal. É peixe no almoço, no jantar e às vezes até no café da manhã. Dependendo da região, também se cozinha carne de cabra, acompanhada de arroz ou pão achatado, semelhante a um chapati. O tempero é herdado da tradição árabe, com bastante uso de cominho, coentro, pimenta e afins. A principal fonte de proteína vem da pesca: atum, cavala, pargo, polvo e outros bichos marinhos aparecem no cardápio. E nada de grandes supermercados. A maioria das vilas tem pequenos mercadinhos ou barracas que vendem vegetais e temperos trazidos ocasionalmente de fora da ilha. No dia a dia, muitas famílias se reúnem numa área comum da casa ou da tenda para compartilhar a refeição, sentados no chão, comendo com a mão direita, no estilo bem tradicional árabe. Conversam, contam histórias, bebem chá e, dependendo do vilarejo, mascando khat, que é super comum. Também não podemos esquecer das celebrações comunitárias, por exemplo, um casamento. A vila toda se reúne, faz um banquete, rola música tradicional com tambores e flautas e as pessoas dançam em roda, homens e mulheres separados em geral. Por conta das tradições islâmicas. Nessas ocasiões, além da comida farta, costumam queimar incenso e compartilhar histórias das famílias. Em aldeias onde ainda se fala bastante o socotri, surgem canções folclóricas com melodias que lembram a Península Arábica, mas com toques bem específicos da ilha. São festividades raras, já que a população é dispersa e a vida é dura, mas quando acontecem, duram até altas horas da madrugada. Número 5. Idioma e economia. Sim, o árabe é falado em Socotra, mas ele não é o idioma principal. O povo local tem seu próprio dialeto chamado socotri, uma língua semita antiquíssima que sobreviveu ao longo dos séculos e é considerada um verdadeiro fóssil linguístico. Isso significa que, se você chegar na ilha e disser Salam Aleikum, saudação árabe, com certeza vão entender. Mas entre eles, os nativos falam socotri, um idioma que pouca gente no mundo domina e que está desaparecendo aos poucos. A economia, assim como o modo de vida, também é simples. Por conta do isolamento, a base da economia local ainda é muito simples e depende da natureza. A pesca é a principal atividade, com atum,
polvo e outros frutos do mar sendo vendidos em mercados locais e até exportados. A criação de cabras também é comum, mas o que realmente chama a atenção são os produtos que só existem lá, como o mel de Socotra e a resina de sangue de dragão, que já foram mais valiosos que ouro. E por falar nisso, vamos conhecer agora essa tal resina que dá à ilha um dos seus apelidos mais enigmáticos. Número 6. A árvore sangue de dragão. Se tem algo que faz Socotra parecer um mundo alienígena, são as suas árvores bizarras. E a mais icônica de todas é a Dracaena cinnabari, mais conhecida como árvore sangue de dragão. E esse nome não é só um capricho. Se você cortar o tronco dessa árvore, um líquido vermelho escuro escorre como se fosse sangue de uma criatura mitológica. Essa resina foi altamente valorizada ao longo da história, usada como tinta para manuscritos medievais, remédio para feridas e até ingrediente em rituais religiosos. Dizem que algumas pinturas do Renascimento carregam pigmentos extraídos diretamente dessa seiva. Mas não é só a cor que impressiona. O formato da árvore desafia qualquer lógica da natureza. Seus galhos crescem para cima e para fora, criando uma copa em forma de guarda-chuva invertido. Não é só estética. Essa estrutura serve para captar e reter a umidade da névoa e da pouca chuva que cai na ilha, ajudando a árvore a sobreviver no solo seco e rochoso. E se você acha que essas árvores são pequenas, prepare-se para mudar de ideia. Algumas chegam a mais de 10 metros de altura e podem viver por séculos, formando florestas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Com um visual tão impressionante, não é surpresa que a árvore sangue de dragão tenha virado o símbolo máximo de Socotra. Ela não só faz parte da paisagem surreal da ilha, como também carrega uma herança cultural e histórica que atravessa gerações. Mas ela não é a única. Número 7. Rosa do deserto e alienígenas verdes. Se as Dracaena, sangue de dragão, são as celebridades locais, espere até conhecer as outras plantas que habitam Socotra. Esse arquipélago é um verdadeiro laboratório evolutivo, comparável às Ilhas Galápagos, só que com um visual ainda mais alienígena. Entre as estrelas botânicas da ilha, duas se destacam. A árvore garrafa tem um tronco bojudo, que vai afinando para cima, formando uma espécie de vaso gigante, capaz de armazenar água para sobreviver aos períodos secos. Em algumas encostas rochosas, ela surge em posições tão absurdas que dá até a impressão de desafiar a gravidade. Além disso, suas flores rosadas ou brancas contrastam com o solo árido, deixando o cenário ainda mais surreal. Já a rosa do deserto, Adenium obesum, pode até parecer familiar para quem já viu essa planta ornamental em floriculturas, mas em Socotra ela atinge proporções colossais. Com galhos retorcidos, formas bizarras e flores intensamente rosadas, essa planta parece ter sido esculpida pelo vento e pelo tempo. E essas são apenas algumas das espécies que fazem de Socotra um lugar único. Estima-se que cerca de 37% das 825 espécies de plantas do arquipélago sejam endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do planeta. Outro detalhe importante: Socotra não tem rios perenes, ou seja, não há rios que fluem o ano inteiro. A água doce vem de fontes naturais e nascentes temporárias, que aparecem nas montanhas durante as raras chuvas. Por isso, essas árvores têm um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema, ajudando a reter a umidade no solo e permitindo que outras formas de vida sobrevivam. Número 8. O mistério da caverna Rock. E já que estamos no rolê das curiosidades, não dá para pular a caverna Rock, um dos lugares mais enigmáticos de Socotra. Agora imagine isso, uma caverna gigantesca, situada a 350 metros de altitude, com túneis e galerias que se estendem por cerca de 2 quilômetros. Até aí, tudo bem. Mas o que realmente intriga os exploradores são as inscrições misteriosas encontradas em suas paredes, escritas em grego antigo, árabe primitivo, dialetos indianos e até idiomas desconhecidos. E o que esses escritos estão fazendo ali? Bem, há algumas teorias.
Uma delas sugere que marinheiros da antiguidade passavam por Socotra e usavam a caverna como santuário, deixando marcas e oferendas para buscar proteção divina antes de seguir viagem. Outras hipóteses apontam para tripulações naufragadas, que teriam se refugiado ali, ou até para prisioneiros exilados em tempos remotos. Além das inscrições, pesquisadores encontraram objetos antigos, incluindo artefatos que podem ter séculos de idade. E graças à umidade e ao isolamento do local, esses vestígios ficaram preservados, tornando a caverna um verdadeiro baú arqueológico, escondido no meio do nada. Ah, e não acaba aí! A caverna Rock também abriga estalactites e estalagmites, aquelas formações rochosas típicas de cavernas, que surgem com o acúmulo lento de minerais ao longo de milhares de anos. As estalactites pendem do teto como lâminas afiadas, enquanto as estalagmites brotam do chão, formando colunas e estruturas bizarras. E claro, onde há mistério, há lendas. Os habitantes locais acreditam que a caverna é habitada por djinns, espíritos do folclore árabe, ou que já foi usada para rituais de bruxaria. Hoje, sua entrada é controlada, e os poucos visitantes que se aventuram precisam de guias especializados, já que as trilhas são traiçoeiras e a chance de se perder lá dentro é real. Número 9. Lendas, feiticeiras e crendices. Falando em bruxaria, Socotra já foi chamada de Ilha das Feiticeiras por mercadores árabes da antiguidade. Mas por quê? Primeiro, os ventos fortíssimos e as correntes traiçoeiras faziam da navegação um verdadeiro pesadelo. Muitos marinheiros que tentavam se aproximar acabavam naufragando. Mas, ao invés de culparem o mar, passaram a espalhar histórias sobre mulheres misteriosas que surgiam na areia, cantando e enfeitiçando os tripulantes para que perdessem o rumo e fossem tragados pelo oceano. Essas lendas correram o mundo árabe, e Socotra ganhou fama de ilha amaldiçoada, um lugar onde ninguém deveria pôr os pés. Mas não parou por aí. Outro mito diz que os próprios ventos da ilha sussurram palavras, e quem passar muito tempo sozinho por lá acaba ouvindo vozes. Isso fez com que, por séculos, viajantes temessem se aventurar nas áreas montanhosas e cavernas profundas, acreditando que poderiam ser levados por espíritos ou entidades invisíveis. E claro, não dá para esquecer da lenda dos dragões. Muitos moradores acreditam que, em tempos imemoriais, criaturas gigantes habitavam a ilha, e que a seiva vermelha da árvore sangue de dragão nada mais é do que o sangue derramado dessas feras mitológicas. Fato ou ficção? Quem sabe? Número 10. Praias, dunas e piscinas naturais. Para fechar com chave de ouro esse nosso passeio, bora falar das paisagens de tirar o fôlego de Socotra. Se você achava que a ilha era só um punhado de árvores bizarras no meio do nada, se enganou bonito. A costa de Socotra abriga praias paradisíacas, praticamente desertas, com águas verde-azuladas e areias tão brancas que chegam a refletir sobre o sol com intensidade absurda. Lugares como Calancia e Shoab são tão intocados que o único som ambiente é o das ondas quebrando e, se der sorte, golfinhos brincando perto da costa. Mas se praias lindas já são algo fora do comum, espere até ver as dunas gigantes de Arher, no leste da ilha. Elas se acumulam junto a enormes paredões rochosos, criando um contraste visual inacreditável. De um lado, o mar azul turquesa. Do outro, um deserto de areia dourada subindo em costas íngremes. No interior da ilha, cânions de pedra calcária escondem piscinas naturais secretas, onde a água doce das montanhas brota em pequenos riachos, formando oásis surreais no meio do terreno árido. São lugares tão remotos que, ao chegar, a sensação é de estar pisando num pedaço intocado do mundo, sem barraquinhas, sem trilha sonora de vendedores ambulantes, só silêncio e natureza bruta. Se existisse um paraíso perdido no mapa, Socotra certamente estaria entre os candidatos mais fortes. Depois de conhecer um pouquinho dessa ilha alienígena, com suas árvores sanguinolentas, cavernas cheias de inscrições, pescadores que vivem em grutas, língua própria e ventos que não perdoam, a gente só pode concluir:
Socotra é a prova de que o mundo ainda tem recantos onde a imaginação humana mal acredita que sejam reais. Então me conta, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Você já tinha ouvido falar desse lugar? Seja qual for sua reação, deixe pra gente nos comentários. Obrigado por chegar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.